Bom dia, igreja! Olha só, vou falar aqui antes do nosso estudo sobre o devocional das mulheres, tá? Já está pronto, já está em mãos. Nosso devocional Agenda 2023. Para quem não sabe, então eu trouxe para a gente poder descobrir o que tem dentro, né? Tem gente que tem dúvida do que compõe um devocional, o nosso devocional. Esse devocional, ele é escrito pelas esposas de pastores da Nova Vida, tá? Então, as esposas que pela unção, né, pela luz de Deus é que elas escrevem. E aí aqui atrás, né, na nossa sinopse, diz assim: só se transforma aquilo que foi formado. É impossível transformar o nada, o vazio, o inexistente. A busca por transformação às vezes impede a pessoa de enxergar que ela precisa se preocupar primeiramente com a sua formação, aquilo que alimenta o seu interior. Com estas reflexões, você descobrirá o caminho para dar uma nova forma à sua vida. Transformação, 2 pontos. O desafio para este ano. Que tal vivermos isso juntas? Então, realmente, vai ser uma bênção 2023. A cada dia, você ter uma palavra para te encorajar, para te motivar, para te animar, para te cuidar, né? Que muitas das vezes a gente precisa daquela palavra de conforto. Aqui vai ter. E o devocional está custando R$ 45. Tá lindo ele, tá? E só para você, vou abrir aqui aleatoriamente, só para você ver como que é. Tem a passagem da Bíblia. Tem um dizer da esposa do pastor que escreveu e tem uma oração, como diz essa aqui: confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio. O cão voltou ao seu vômito e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. 2 Pedro 2:22. As pessoas fazem mudanças em suas vidas por muitas razões. Muitas vezes isto acontece quando enfrentam uma crise, doença, divórcio, etc. Ao fazerem uma avaliação de suas prioridades, um balanço de suas vidas, efetuam escolhas. Mas as mesmas pessoas que prometem mudar acabam voltando para os velhos hábitos, não conseguem ir além. A sua maneira de ser não é transformada. Oração. Obrigada, Espírito Santo, por habitar em mim. Me ensine a não olhar para trás, mas seguir em frente. Amém. E aí foi Maria das Dores que escreveu da igreja de Duque de Caxias, Nova Vida Pantanal. Então, o devocional é isso, é um dia ler, né? Você pode escrever, tem parte para escrever, né? Por isso que ele também é agenda. Você pode escrever e eu tenho certeza que vai ser uma bênção para o seu ano de 2023. Então, se quiser o seu devocional Transformadas, é só conversar comigo ou com o pastor, tá bom? Vamos ao nosso estudo? Qual é a música? E hoje a música é de quem? Quem já sabe? Davi. E não é o Davi Rafael Marcos, que é o nosso. É o outro Davi. É o rei Davi. Vamos lá, a música de Davi. Todos abriram? Diz assim, Salmo 103, do 1 ao 5. Bendiga minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma o Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida,
e coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. Salmo 103, do 1 ao 5. E que Deus abençoe a leitura da sua palavra e que o estudo venha impactar nossos corações. Para gravar no nosso coração, fala assim, lá em Salmo 109, 30. Muitas graças darei ao Senhor com os meus lábios. Eu o louvarei no meio da multidão. Reticências. Então, que nós possamos louvar ao Senhor no meio da multidão, que os nossos lábios possam realmente dar graças a esse Deus, né? E nós vamos estudar o Salmo 103, né? Um dos cânticos que Davi compôs. Na nossa introdução aqui vai falar sobre Davi. Davi é um personagem muito conhecido da Bíblia, né? Nós conhecemos bastante Davi e vai ser até mais fácil de você conseguir conciliar o estudo, porque Davi já é um personagem que você com certeza estudou desde criança. Se você cresceu no Geração Vida, é assim, né? Davi é Davi o tempo todo. Então vamos lá. Não é pigarro porque eu não fumei, é catarro mesmo, gente. É porque o resfriado não deixa a gente em paz. Na nossa introdução diz assim: antes de ser coroado rei, Davi era músico. Em certa ocasião, ele foi chamado na presença do rei Saul, que vinha sendo perturbado por um espírito mau. Vocês lembram disso? Saul precisava de alguém que tocasse muito bem. E a ele foi apresentado não só uma pessoa que tocava, não, também cantava e compunha bem. Mas um jovem que possuía muitos outros talentos, uma pessoa para quem Deus tinha um propósito grandioso. E diz assim em 1 Samuel, um dos moços disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar harpa. Ele é forte e valente, homem de guerra, fala com sensatez e tem boa aparência. E o Senhor Deus está com ele. Então nós vemos aqui um Davi forte, valente, homem de guerra, fala com sensatez, tem boa aparência, mas o principal de Davi era o quê? O Senhor estava com ele. Esse era o principal. Porque Davi podia ser feio, de repente ele nem tinha tão boa aparência assim, né? Mas quando a gente tem Deus, a gente fica tão lindo. Olha só, fica feliz aí, você é lindo. Você tem Deus, você é lindo, você é linda. Então a presença de Deus na sua vida é o que importa. E se você toca bem, canta bem, fala com sensatez, tem boa aparência, é forte, é valente, é consequência de um Deus na sua vida, amém? É consequência. Então, Davi tocava muito bem, compunha muito bem, ele era ali um compositor maravilhoso, porém, ele tinha Deus, e isso era o que importava. Porque existem muitas pessoas que tocam bem, cantam bem, porém não têm Deus. Então, existe uma beleza faltando nessa pessoa. E nós conhecemos uma pessoa que era da nossa igreja, né, cantava muito, fazia excelentes louvores, ministrava maravilhosa bem, tocava muito bem. E a gente via Deus ali operando nos louvores, mas essa pessoa não é mais servo de Deus. Essa pessoa agora se desviou, está no mundo, está curtindo o mundo, está cantando, está tocando. Porém, eu ouvi, não foi só uma pessoa, mas 4 pessoas falaram que ao encontrar essa pessoa, a pessoa mudou completamente a voz, não consegue nem ficar ouvindo a voz da pessoa cantando. A pessoa faz show, né? Show, né? Cantor famoso não, né, gente? É uma pessoa que faz shows, né? Canta em lugares, canta em festas, mas a voz está chata,
Isso eu não ouvi, não frequentei, não sei, mas as pessoas comentaram para mim, falaram assim: nossa, como que a voz está chata, parece que toca mal agora, porque perdeu o brilho do Senhor, perdeu o Senhor atuando. Porque é como aqui está dizendo, Davi, ele tocava muito bem, ele compunha bem, ele era excelente músico. Mas o que importava ali é que Deus estava presente, que Deus estava com ele. E essa pessoa, quando estava com Deus e ministrava louvores e fazia músicas, também compunha músicas, era incrível. Mas agora o que a gente ouve, o relato que se ouve, é que até a voz está meio chata, que não consegue ficar por muitas horas ali ouvindo aquelas músicas, porque agora se tornou uma pessoa que apenas canta e toca. Mas a beleza de Deus não tem mais. E Davi tinha esse diferencial. Continuando, Davi, além de tocar, também compunha. Ele era um poeta e possuía uma sensibilidade capaz de fazê-lo perceber e expressar o enorme cuidado de Deus com os seus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Salmos 23. E aí nós conseguimos ver essa sensibilidade dele em dizer: pode andar no vale da sombra da morte, pode vir gente perseguindo, vem cavalos e cavaleiros, mas o Senhor está comigo. Que você tenha essa mesma certeza que Davi tinha, e isso que ele nos ensina. Em um dos salmos, que é o 103, onde vamos tratar nessa aula, Davi compôs um hino de ações de graças, através do qual expressou sua gratidão pelas orações respondidas e pela cura recebida. Então, nós vamos estudar o Salmo 103. E aí a gente já viu, né, quem é Davi, tocava bem, né, falava bem com sensatez, ou seja, ele tinha coerência ao falar, ele sabia o que estava falando, não se perdia nas suas palavras e tinha Deus. Aí agora nós vamos ver que não se esqueça dos benefícios que Deus lhe concedeu. Isso que nós vamos estudar, que Davi nos deixou claro, que nós não temos que esquecer o que Deus nos concedeu. Momentos difíceis todo mundo passa, situações complicadas todos enfrentam. O que nós não podemos é esquecer os benefícios que Deus nos concedeu. E aí vamos lá para esse tópico. Por meio da sua experiência pessoal, o rei Davi convocou o povo para louvar a Deus em quaisquer circunstâncias. Mesmo doente e debilitado, por 3 vezes o rei declarou a frase: bendiga minha alma o Senhor. Ele estava doente, debilitado, mas ele não deixou de bendizer ao Senhor. Um estado de saúde desfavorável pode ter, de certa forma, representado um ataque à fé que o salmista tinha no Senhor, o Deus que tinha feito inúmeros milagres e maravilhas em sua vida ao longo dos anos transcorridos. Muitas vezes nos esquecemos das maravilhas que Deus fez em nossa vida, seja por causa de enfermidade ou de um problema que, no ponto de vista humano, não tem solução. Isso a gente acaba fazendo também. Muitas das vezes, a gente confia, acredita, e quando não dá certo, a gente esquece os outros benefícios que Deus nos fez. Um dos benefícios: você acordou hoje, né? Tá todo mundo vivo. Você está vivo, você já até se alimentou, né? Nem está com fome mais. Isso é um dos benefícios que Deus já nos proporcionou hoje, no domingo de hoje. Mas se ao decorrer da tarde acontecer alguma situação ruim,
talvez a gente esqueça do que Ele já fez por nós hoje. Talvez a gente não reconheça a maravilha que é tomar um café da manhã. E tomar junto, olha que legal. Você, de repente, amanhã vai tomar café da manhã sozinho. Mas hoje você tomou com a gente, olha que legal. Então, Deus, Ele faz maravilhas o tempo todo, amém? O tempo todo na sua vida, Deus faz maravilhas. Mas quando a gente fica doente, a gente esquece. Mas quando a gente passa por uma situação complicada, a gente esquece. Quando a gente enfrenta um gigante, a gente esquece. Esquece que Deus faz benefícios o tempo inteiro. E Deus, Ele sempre faz a coisa certa. Ele sempre traz para a gente aquilo que a gente precisa. Às vezes a gente nem sabe o que precisa. E muitas das vezes a gente não sabe. A gente acha que sabe, mas Ele sabe. Então não se esqueça dos benefícios que Deus já lhe concedeu. A Bíblia traz relatos nos quais vemos o povo de Israel, que tinha presenciado tantos milagres quando saiu do Egito, esquecer, pouco tempo depois que Deus os tinha tirado daquele lugar de escravidão, milagrosamente. Então o povo via tanta coisa boa acontecendo, e aí sempre tinha uma situação que eles esqueciam. E muitas das vezes eles queriam voltar para o Egito. Vamos voltar para lá. Não, porque vão passar fome aqui. Nos trouxe para cá para perecer, Moisés. Porque pelo menos lá em Faraó a gente vivia mal, mas comia. Então assim, às vezes, e muitas das vezes, nós somos ingratos. Nós sabemos o que Deus já fez, nós presenciamos milagres acontecendo, mas muitas das vezes a gente esquece. Esquece que aconteceu coisa boa, só olha para coisa ruim, só olha para a dificuldade. E neste seu louvor, o salmista quer nos ensinar o quanto é importante não esquecermos de todos os benefícios que Deus realiza em nosso favor. Uma vez que tenhamos compreendido essa verdade, ainda que enfrentemos tempos difíceis, diremos, isso é profético, ainda que a gente enfrente tempo difícil, nós vamos dizer, bendiga minha alma o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Que a gente acorde e pense isso, que a minha alma bendiga ao Senhor, que eu não me esqueça dos benefícios que Deus já fez, que eu não esqueça dos livramentos que Deus me deu, que eu possa todos os dias lembrar o quão bom o Senhor é. Então não se esqueça, Deus, Ele sempre te dá benefícios. Deus, Ele sempre te concede coisas boas. Não se esqueça de tudo de bom que Deus é na sua vida e que Deus te proporciona. Enfrente suas lutas, enfrente suas dificuldades, passe pelo seu sofrimento, mas sem esquecer os benefícios que Deus tem para a sua vida, o que Ele já fez. Lembre-se sempre, aconteceu uma situação difícil, lembra aquela coisa boa que aconteceu. Você está passando por uma situação ruim, lembre-se daquilo de bom que você já passou. E isso vai trazer um refrigério. E aí sim, a sua alma vai bem dizer ao Senhor. Porque a sua alma vai estar focada, vai estar presa nos benefícios de Deus. E tudo de ruim que você for enfrentando vai ser passageiro. Porque o que te mantém de pé é o benefício que Deus te dá. Amém? Continuando, 3. Não se esqueça da bondade do Senhor que nos concede o perdão. Em outra estrofe do Salmo 103, o rei Davi fala sobre um Deus perdoador. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Deus nos deu uma consciência que aprova ou desaprova os nossos atos.
E quando a nossa consciência nos mostra que estamos errados, pode acontecer de abrirmos espaço em nossos corações a sentirmos sentimento de culpa, que geram tristeza e podem nos levar a uma profunda depressão. A parábola do filho perdido, ela conta a história de um jovem que saiu da sua casa, ficou longe do pai, tomou muitas outras atitudes erradas e depois de um tempo caiu em si, retornou para a casa do pai e o filho então lhe pediu perdão. Seu pai o recebeu com uma grande festa. Ao perceber que seu filho mais velho se encontrava inconformado com a sua atitude de amor em relação ao filho mais novo, ele disse: mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Isso está em Lucas 15, 32. O objetivo de Jesus ao contar essa parábola era, dentre outras coisas, dar ênfase à bondade de Deus que nos concede perdão de nossos erros quando nos aproximamos dele com o coração arrependido. Então, é Deus quem perdoa as nossas iniquidades. Deus sabe quem somos, Deus sabe o que nós cometemos, mas quando a gente volta e pede perdão e verdadeiramente a gente se arrepende, Deus nos concede perdão. Deus é um Deus bom, é um Deus de amor, é um Deus que quer que a gente fique, que quer que a gente retorne. Então Deus, ele aceita o nosso arrependimento, ele aceita o nosso pedido de perdão e ele nos recebe assim, com uma grande festa. Por quê? Porque o prazer de Deus é estar com seus filhos, é estar conosco. E isso tem que ser sempre lembrado, porque nós somos falhos, nós somos errantes, mas o nosso Deus, ele é perfeito e ele nos ama. Você acredita que Deus te ama? Deus te ama. Então ele quer que todas as vezes que a gente vacilar, que a gente errar, que a gente se arrependa. Porque Deus não quer ficar separado de você. Deus não quer que você se distancie. Deus não quer que você esteja ausente. Não, Ele quer você com Ele, Ele quer a sua presença. Então, lembre-se que Deus perdoa todas as nossas iniquidades. Então, Ele quer que a gente se arrependa, que peça perdão. Em outro salmo, número 51, o rei Davi pediu em oração ao Senhor para apagar as suas iniquidades. Ele disse assim: esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Assim como o salmista, nós podemos nos achegar a Deus através da pessoa de Jesus Cristo, que está à destra do Pai e intercedendo por nós para pedir perdão, como registra essa bela canção. Então, como eu falei, peça perdão. Existe coisa que às vezes a gente fala assim: ah, mas Deus sabe que eu me arrependo. Mas já falou para Ele? Já falou com Ele? Já conversou com Ele? Na sua oração e falou: Senhor, eu me arrependo sim. Eu quero voltar, eu quero começar de novo. Eu quero reiniciar. Eu quero mais uma chance. Então se arrependa. Não se esqueça da bondade do Senhor. Ele é bom. Ele te ama. Ele só quer que você se arrependa. E a gente vai, muitas das vezes, dar aquela vacilada, vai pisar em falso. Mas que você lembre-se. Volta, pede perdão, recomeça mais uma vez. E aí se prostra novamente aos pés do Pai, que Ele vai te receber de braços abertos. 4. Lembre-se do constante cuidado e da provisão de Deus. O cuidado e a provisão de Deus. E esse salmo é para que a gente não esqueça mesmo, né? É para não esquecer do que Ele já te concedeu. É para não esquecer de pedir perdão, porque Ele perdoa. É para não esquecer do cuidado e da provisão de Deus sobre a sua vida. Aí diz assim no versículo 13 e o 14:
Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Eita, olha só. Deus sabe que somos pó. Deus sabe que não somos nada. E Ele conhece a nossa estrutura. Ele conhece nossos limites. Ele conhece as nossas dificuldades. E Ele, como um pai, se compadece. Deus é pai. Um pai responsável que cria seus filhos e não os abandona. Como nos lembra um outro salmo de Davi. Porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Salmo 27:10. Quando um pai olha para o seu filho, logo nos primeiros dias de vida, e tem a oportunidade de tê-lo nos seus braços, percebe o quão frágil e indefeso ele é, precisando do seu cuidado, amor e ternura. Do mesmo modo, o nosso Pai Celeste nos cobre com o seu amor. Assim é o nosso Pai, Deus. Eu não sei você, pai, né? Quando olhou seus filhos, quando viu seus filhos, qual foi a reação? Se você chorou, se desmaiou, se saiu correndo. Não, enfim, eu espero que não, né? Mas essa é a sensação, esse amor, esse sentimento de ver aquele bebê tão indefeso, né, precisando ali de cuidados, não sabe fazer nada sozinho. Esse bebê somos nós. Não sabe fazer nada sozinho, precisa de orientação, precisa de auxílio, precisa de cuidado. E Deus está ali olhando a gente e cuidando da gente. E pega a gente no colo, e a gente chora, abre o berreiro, e Ele vai lá, pega a gente no colo, nos acalenta, e Ele fala assim: vai ficar tudo bem. Não te deixarei, jamais te abandonarei. Esse é o seu Pai Celestial. É isso que Ele faz com você. Ele cuida de você com mais amor do que você cuidou dos seus filhos. Ele zela por você muito mais do que você zelou pelos seus filhos. Então, se você zelou e cuidou com todo apreço, saiba que Deus cuida muito mais de você. Então, você sabe que Ele te ama verdadeiramente, porque o amor dele supera e é muito maior do que o amor que você sente pelos seus filhos. Então, não se esqueça que mesmo que seu pai e sua mãe te abandonem, Deus te acolherá. A palavra nos mostra Deus sustentando seus filhos quando eles, humanamente falando, não tinham recursos para se alimentar. E aí lá em Êxodo 16 vai falar sobre aquele maná, né? Que Deus já deixava preparado todos os dias. E aí o povo recolhia o suficiente para sua tenda, né? Não era mais nem era menos, era o suficiente. E todos os dias tinha de novo. Ninguém precisava se preocupar. Ah, não, vou guardar esse aqui para amanhã. Não, nem podia. Não precisava, porque amanhã tinha mais. Esse é o cuidado de Deus com a sua vida. Porque pode ser que você não esteja esbanjando luxo, mas com certeza Deus está suprindo as suas necessidades. Com certeza você não está pegando maná ali e estocando, né? Mas não está faltando. Tem o suficiente para você. E ainda te digo mais, ainda dá para você abençoar outras pessoas. Deus tem sido tão generoso com a sua vida que você abençoa outras vidas, que você ajuda outras pessoas. Então, continue acreditando que Deus te sustenta, que Deus te ama, é um Deus bom, é um Deus de provisão, é um Deus de cuidado. Podemos pensar em Jesus na oração do Pai Nosso, quando Ele nos ensinou a pedirmos o pão de cada dia. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E a gente pede e Ele dá. E Jesus ensinou essa oração para que a gente peça mesmo. Assim como lembramos também do milagre que Jesus fez na multiplicação dos pães e peixes,
alimentando as multidões. Olha como Deus não deixa faltar. Deus não deixa faltar. Creia que nada vai faltar na sua casa. Creia que tudo que você conquistar é suficiente para você. Que tudo que Deus te dá é porque Ele sabe que é o que você precisa. Então acredita, a provisão e o cuidado de Deus está sobre a sua casa, sobre a sua vida. Assim, Ele nos dá certeza que nada nos faltará, ainda que passemos por momentos de escassez e dificuldades. Assim como o apóstolo Paulo teve a sua experiência de cuidado e provisão, o nosso Deus também cuidará de nós. Não podemos, em nome de Jesus, dizer, nós podemos, em nome de Jesus, dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Então, Deus está te fazendo forte hoje, forte o suficiente para você crer que nada vai te faltar. Davi aqui, ele fala para a gente, ele nos ensina que Deus supre, que Deus cuida, que Deus protege. Então nada vai te faltar. Parece que está faltando alguma coisa, mas eu te garanto, não está. Talvez está faltando para você porque nós somos humanos. E automaticamente a gente quer mais, a gente anseia mais, a gente busca mais, a gente acha que precisa de mais. Mas espiritualmente, Deus sabe do que você realmente precisa. E Ele sabe, Ele te conhece como humano. E Ele olha e Ele fala assim, deve pensar lá, né? Quando você começa a pedir alguma coisa, ou orar, ou se lamentar, reclamar, resmungar, murmurar. E aí Deus deve olhar e pensar assim, não, servo, você não precisa disso. Eu sei que você não precisa disso. Eu sei que isso não é importante para você, mas você não sabe. Isso é Deus, tá, gente? Eu estou aqui imaginando Deus olhando para a gente e falando, você não sabe que não precisa disso, mas eu sei. Eu sei do que você precisa disso. E Ele te dá o que você precisa. Creia que nada vai faltar na sua vida. Creia que Deus é suficiente para você. Todas as outras coisas serão acrescentadas se nós buscarmos primeiro o quê? O reino de Deus. Porque isso é o que importa. Isso é importante. E esses dias eu estava conversando com uma amiga minha, né? E eu não gosto de conversar sobre política, não gosto, mas ela gosta. Então ela estava ali falando um monte de coisa. E aí eu falei para ela simplesmente assim, olha, eu não sou daqui. Eu sou cidadã do céu. Então eu tenho que buscar pela minha salvação. Eu tenho que buscar o reino. Eu tenho que ensinar os meus filhos. Eu tenho que trazer Deus para a minha casa. O resto vai ficar. A minha salvação não. Então eu tenho que ensinar eles, porque eu não moro. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Eu sou do céu. Então eu tenho que me preparar para ir para lá. Eu tenho que cuidar de lá. Aqui é consequência de uma vida terrena, de uma vida humana. Mas espiritualmente o que nos importa mesmo é depois daqui. Porque aqui vai acabar. Aqui, como a Alessandra gosta de falar, mãe, você não... Que eu falo assim, tá? Ô filha, quando ela pensa assim, né, fala de morte, alguma coisa, ela fala, mãe, mas você não vai morrer agora não, você vai demorar muito, porque minha avó ainda está viva. Eu falei, eu sei, filha, eu vou ficar viva ainda, porque na cabeça dela, envelheceu, morreu, né? Mas a minha mãe está aí. Aí eu falei, eu sei, filha, eu vou ficar viva também, vou conhecer seus filhos. Então, assim, isso é normal, a gente vai morrer. Tem gente que vai morrer cedo demais. Tem gente que vai passar da hora de morrer. Que tu vai olhar assim, gente, mas Deus não leva. Não, mas brincadeira, gente. Então, assim, tem gente que morre cedo, que morre tarde, que morre no meio, que não morre, mas morre. A certeza que a gente tem é que isso tudo aqui vai passar. E quando isso tudo passar, e aí, vai para onde? Faz o quê? Faz mais nada, gente. Porque o que tinha que fazer era em vida. Depois de morto, acabou. Aí a Alessandra me perguntou, mãe, mas e se eu enjoar de ficar no céu?
Aí eu falei, filha, você não vai enjoar. Aí ela, mas eu vou ficar cantando o tempo todo? Eu falei, vai cantar, vai dançar, você vai fazer um monte de coisa. Aí ela, e se eu falar que não quero mais? Aí eu falei, aí tu senta e descansa, filha. Mas tu não vai descer mais não, tu vai ficar lá direto. Então isso é eternidade, é para sempre. Não dá nem pra gente imaginar uma coisa, porque isso é uma coisa muito espiritual. Só saiba disso, não vai ter fim. Então você prefere ficar cantando e dançando para Deus ou queimando, torrando no inferno? Eu prefiro dançar, prefiro cantar. E não precisa ser cantor para ir para o céu não, que Deus aceita até desafinado, tá bom? Deus aceita até quem canta mal, mas Ele aceita. Então, gente, isso aqui vai passar. Isso aqui, é uma coisa passageira. Não se esqueça do cuidado e da provisão de Deus. Ele não te deixa faltar. O que você tem, o que você conquista, é consequência da sua vida com Deus. E nem é mérito seu. Eu sempre repito isso, né? Não é mérito seu, porque até a sua inteligência é Deus que te dá. A tua sabedoria é Deus que te dá. Ele que te promove, Ele que te dá um cargo bom, Ele que te evolui na empresa, Ele que te dá condições de conquistar algo. É Ele, é tudo dele, para Ele, por Ele. Então a provisão e o cuidado de Deus estão sobre a sua vida. Amém? Não se esqueça disso, porque Ele está cuidando de você. E ninguém melhor do que Ele para cuidar da gente. 5. A justiça do Senhor sobre os seus filhos. Deus perdoa, Deus dá benefícios, Deus cuida e Deus também é justo, Ele também protege a justiça dele sobre os seus filhos. Uma outra lição desse hino, que é o Salmo 103, não se esqueça que estamos estudando o Salmo 103. Uma outra lição é sobre a justiça divina. Quantas vezes você pensou que a justiça de Deus está demorando a chegar? Eita, quantas vezes pensou isso? Poxa, mas Deus não responde. Deus não me livra. Deus não tira aquela pedra de tropeço do meu caminho. Quantas vezes? Existe um plano e um propósito e temos que confiar no Senhor, que é o nosso juiz. Temos um exemplo marcante da justiça de Deus na vida do rei Davi, quando ele foi perseguido pelo rei Saul. E aí em 1 Samuel 19 vai falar sobre quando um espírito mau da parte do Senhor entrou em Saul. E aí Davi estava lá tocando para Saul e Saul tentou matar Davi. Davi fugiu, né? Então a gente vê aqui, quando Davi foi perseguido pelo rei Saul, nós temos essa marcante justiça de Deus também ali com Davi. Levou tempo até que se cumprisse a promessa que dizia que Davi chegaria ao trono. Levou tempo, não foi da hora de um dia para a noite, não foi. Davi não nasceu rei, Davi nasceu para ser rei, mas não rei. Então, levou um tempo. Durante todo esse tempo, ele aprendeu que Deus às vezes tarda, mas não falha. Essa frase ela é muito falada. Sempre falei também, mas uma vez eu ouvi que ela não é uma frase correta de se dizer, porque Deus não tarda, Ele faz na hora certa. A gente é que acha que está demorando. Então essa frase ela é humana, é uma frase tipo, quando a gente fala, não é vulgar, gente, é um termo popular, isso, gente. Eu quase falei termo público. É um termo popular. Então, Deus tarda, mas não falha. Isso é uma forma popular de dizer que está demorando, tá? Mas saiba que Deus não tarda. Ele faz na hora certa. Ele faz quando tem que ser feito.
E a hora de Deus não é a nossa. O tempo dele não é o nosso. Tem gente que está esperando muito, muito, muito por alguma coisa. Mas de repente para Deus está cedo ainda. Aí tu pensa, nossa, mas são 15 anos esperando. Mas de repente para Deus ainda está cedo. Então Deus faz na hora certa. Porém, a gente que acha que demorou. Mas o certo é que ele não falha. Ele sempre faz a coisa certa. Podemos ver em outras circunstâncias a justiça de Deus se revelando a curto prazo, como aconteceu com Absalão, filho do rei Davi, quando ele perseguiu o próprio pai. Então, olha só, lá em Salmo 19, o rei Saul começou a perseguir Davi, mas só, em Salmo não, 1 Samuel 19, começou a perseguir Davi. 1 Samuel 31 é quando Saul morre. Então, ou seja, demorou, né? Demorou para Deus livrar Davi das mãos de Saul, daquela perseguição. E aí Saul morreu. Então a gente vê que levou um tempo, demorou, porém aconteceu. E o que isso diz pra gente? Pode demorar, pode ser que ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Se é promessa de Deus, vai acontecer. E você lembra muito bem quando houve o chamado de Davi. Davi estava lá cuidando das ovelhas no pasto, né? Pequenininho, baixinho, provavelmente magrinho. Então você vê como que mudou, né? Davi, quando foi ser escolhido, ele estava sozinho no pasto com as ovelhas e os filhos ali bem vistos estavam em casa. Tanto que não eram eles, acharam que sim, mas não eram eles. O escolhido era aquele pequenininho de lá, era aquele garotinho que estava lá com as ovelhas. E aí você vê que quando foram apresentar Davi para Saul, o posicionamento era outro. Davi já era forte, corajoso, falava com sensatez, né? Tocava muito bem. Olha só como é que quando Deus está no negócio, muda, gente. Então, se estão falando de você ou para você, diferente da palavra que Deus tem para sua vida, não acredita. Se estão te diminuindo, não acredita. Porque a palavra certa é a de Deus. O que Deus diz sobre você é o que importa. A palavra que Deus lança para a sua vida é a que tem valor. Então, quando Deus está no negócio, as coisas mudam. E aí a gente vê que da perseguição de Saul para o reinado de Davi, teve uma demora. E aqui, quando Absalão, filho do rei Davi, né, tentou ali contra ele, perseguiu o próprio pai, rapidamente Deus já fez justiça. E Absalão foi morto. Então, assim, existem situações que vão acontecer logo e existem situações que vão demorar. Mas a certeza é que Deus não falha. Deus é justo e Deus cuida daqueles que o temem, daqueles que se arrependeram, daqueles que estão ali prostrados aos seus pés. O salmista fez uma declaração que nos convoca a relembrar tudo o que aconteceu ao povo de Israel no Egito, onde há 4 séculos eles estavam sendo oprimidos. Quando foram libertos após Deus realizar vários milagres. Não nos esqueçamos que Deus ainda tem os seus olhos sobre o seu povo e que jamais nos abandonará. Entregue a Ele a sua causa e confie na provisão do Senhor. E aí, em Salmos 40:1-3, vai falar: esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo. Um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Olha como Deus é lindo.
Deus, Ele tira você dessa perseguição, dessa acusação, dessa lama, desse sofrimento que você está passando, e Ele te dá um cântico novo. Ele te faz diferente. Ele te revigora. Ele te transforma. E isso não é só você e Ele não, ó. Todos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Ou seja, através da sua vida, pessoas confiarão no Senhor. Na sua transformação, pessoas verão o Senhor. No seu cântico novo, no seu hino de louvor, pessoas verão ao Senhor. Olha que responsabilidade. Chegou até a arrepiar, né? É responsabilidade sua. Mudar diante de Deus, ser transformado diante de Deus, ser renovado diante de Deus. Por quê? Deus te tirou do poço, da podridão ali, da lama, do atoleiro de lama, do poço de perdição. Ou seja, Ele te resgatou para te fazer nova criatura. Então, cabe a você ser nova criatura. E os seus atos, seus passos, seus pensamentos, suas falas serão instrumento para que vejam o Senhor. Ó, responsabilidade. Deus é justo, Ele faz a justiça sobre os seus filhos, Ele cuida da gente, Ele nos livra, nos resgata e nos dá um hino de louvor diferenciado. Ele traz alegria para os seus lábios. E aí você fica feliz, muitas das vezes nem entende por quê. É porque a presença de Deus é abundante sobre a sua vida. Amém? Concluindo, o importante não é só o começo, mas como se termina. Não é só o começo, mas como se termina. No momento da vida em que escreveu o Salmo 103, Davi já era um homem com vasta experiência. Isso para não dizer que ele já estava meio avançado de idade, né? Meio velho. Ele estava experiente. Se buscarmos conhecer a biografia do rei Davi, vamos ver que as suas composições são resultados das experiências do seu dia a dia. Esses lindos louvores compostos por Davi nos levam a pensar sobre os feitos do Senhor e aprofundam o nosso conhecimento a respeito de quem Ele é. Davi vivia com Deus, andava com Deus, por isso as composições dele eram de experiências do seu dia a dia. Tinha composição de sofrimento, tinha composição de alegria, tinha composição de esperança, tinha composição de tristeza, tinha composição de dias melhores. Por quê? Era a experiência dele. O que ele vivia, ele compunha. O que ele presenciava, ele escrevia, ele cantava, ele tocava. Isso é viver com Deus. Então, você hoje de repente está sofrendo, sua composição está sendo meio de dor. Mas amanhã, sua composição vai ser de alegria, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, eu profetizo que amanhã você vai acordar sorrindo e vai compor um cântico de alegria. O homem, segundo o coração de Deus, dedicou seus dons e talentos à adoração a Deus. Os frutos dessa entrega continuam a tocar corações e inspirar histórias mesmo depois de tantos anos. Olha só, ele nos inspirando nessa manhã, ele tocando nossos corações aqui nessa manhã depois de tantos anos por causa de suas canções. Então você vai inspirar outras pessoas também. Quantos são aqueles... isso aqui é importante, hein? Quantos são aqueles que detêm grande talento, mas infelizmente não os têm usado para adorar aquele que é o único verdadeiramente digno de louvor? Quantos tem talento, sabe fazer o negócio, mas não vive de forma a usar o talento para adoração a Deus? E não é só talento de música não, tá?
Não é que às vezes você pode pensar, poxa, tem fulano ali que dá uma aula boa, é um talento. Ah, tem fulano ali que faz uma comida boa, é um talento. E tem pessoas que têm grandes talentos, que sabem fazer, que fazem muito bem, porém não usam para adorar a Deus. Não se envolve nas coisas de Deus, não abraça as coisas de Deus, não se motiva com as coisas de Deus. Isso é ter talento e não usar adequadamente para adoração a Deus. Por quê? Tá com talento ali, serve para tudo, menos para Deus. Se precisou no trabalho, faz, corre, acorda de madrugada, vai, tá nem aí, né? Faz. Mas quando é para Deus, hoje eu tô de folga. Aí é para Deus, mas logo hoje, poxa, eu tava bem pensando de ir pra praia. É para Deus, gente, mas esqueci meu material lá no serviço. Então assim, sempre tem uma desculpa. Por quê? Tem talento, mas não está usando para adoração a Deus. Sabe fazer, mas não se envolve para fazer por Deus, para Deus, em adoração a Deus. E quantas pessoas nós conhecemos assim? Portanto, assim como foi na vida de Davi, que toda a nossa expressividade possa bem dizer ao nome do Senhor. É bastante apropriado acrescentar a essa conclusão a declaração de um grande músico europeu do século XVII, Johann Sebastian Bach, a respeito do papel da música. Olha o que esse grande músico europeu falou. A meta e propósito da música é a glória de Deus e o refrigério da alma. Se algo não leva isso em consideração, não é verdadeira música. Olha que importante. Se não levar em consideração a glória de Deus e refrigério da alma, não é música de verdade. Não é uma verdadeira música, porque a verdadeira música precisa adorar a Deus. A verdadeira música precisa dar glória a Deus. A verdadeira música precisa trazer refrigério para nossa alma. Então não se esqueça, Deus cuida, Deus protege, Deus perdoa e Deus abençoa. Não se esqueça dos benefícios de Deus sobre a sua vida. E não se esqueça que todos os seus talentos, tudo que você é bom, e até se não for tão bom, mas sabe fazer, faça em adoração a Deus. Amém, igreja? Então vamos nos colocar de pé, vamos encerrar esse estudo. E que em nome de Jesus, Deus possa ter falado ao seu coração e que você não se esqueça que Ele é digno de todo louvor, toda adoração e você é instrumento. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por esse momento de estudo. Obrigada, Senhor, porque estamos aprendendo a importância de Te adorar. Estamos aprendendo, ó Deus, como é importante Te louvar, que os nossos dons e talentos são para Te servir, que tudo, ó Deus, que o Senhor nos dá é suficiente, que a Sua provisão não falha, que o Seu cuidado, Ele transborda dentro da nossa vida, da nossa casa. Então, Deus, nós Te pedimos nessa manhã, nos dá, ó Pai, essa confiança que Davi tinha. Nos dá, ó Deus, essa fé de Davi e que nós possamos bem dizer sim ao Seu nome, que a nossa alma possa sempre bem dizer o Seu santo nome e que por mais que passemos por dificuldades, não venhamos esquecer dos Teus cuidados. Não venhamos, ó Deus, olhar para a nossa dificuldade, para as barreiras, mas que possamos olhar somente para Ti, que é um Deus reto, é um Deus perdoador, é um Deus que cuida e um Deus que nos ama. Senhor, muito obrigado pelo Teu cuidado, muito obrigado pela Tua provisão. Continua, Deus, cuidando das nossas vidas, animando o nosso coração, fortalecendo a nossa fé.
E que nós possamos, ó Deus, sempre reconhecer que Tu és digno de louvor e adoração. E dar somente a Ti a nossa verdadeira adoração, em nome de Jesus. Abençoa também essas pessoas, ó Deus, que estão passando por dificuldade. Não sabemos, ó Deus, o que eles têm enfrentado, mas nós cremos no Teu poder. E nesta manhã, numa única fé, nós declaramos que o Senhor irá restaurar estas vidas, que o Senhor irá transformar, e tudo que não provém de Ti vai cair por terra em nome de Jesus, para que o Senhor possa cumprir na vida dessas pessoas o que diz a Sua palavra. Tirar eles, ó Deus, do poço de lama, tirar eles, ó Deus, da podridão, e que eles possam receber um hino novo, um hino de louvor, e que todos possam ver o Senhor através dessas vidas, em nome de Jesus. Leva-nos para casa, guardados e protegidos, amparados pelos Teus anjos, que nada nos aconteça, e que nós possamos, ó Deus, ter força, ter ânimo, ó Deus, ter vigor em vir ao culto das 18 horas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Não saia correndo, dê um abraço no seu irmão e até às 18 horas, se Deus quiser.